Saudações, queridos, com a graça e a paz de Deus. Espero que todos estejam muito bem. O tema que vou abordar hoje é sobre oração, e se as suas orações são cartas de amor ou lista de compras. É isso mesmo que eu quero tratar junto aos queridos inscritos, aos nobres irmãos que aqui me prestigiam com a sua audiência. Bom, primeiramente preciso agradecer, irmãos, e também informar, agradecer a todos que estão junto comigo, que me ajudaram, que foram lá no outro canal. Vou deixar o link abaixo aqui do outro canal, Eduardo Stivanelli, que vai ficar apenas para lives. Bom, e aqui também tem alguns irmãos que estão me notificando que não estão recebendo as notificações dos vídeos novos que estou postando aqui no Alvo do Evangelho. Bom, irmãos, eu peço aos irmãos que deem uma olhadinha na inscrição, confere se você está inscrito ainda, né? Que é esse botãozinho vermelho que está aí abaixo, escrito inscrever-se, clique nele e também vai lá em notificações, que é esse sininho, clique no sininho e seleciona a opção todas. Vou deixar aqui um modelinho para os irmãos darem uma olhada. Bom, sobre a oração, queridos, é o tema que eu quero abordar. É uma carta de amor ou uma lista de compras? Dá para afirmar que é uma carta? É só nós irmos lá em Mateus 6 e dar uma olhadinha no Pai Nosso. Vou deixar na tela para os irmãos verem. O Senhor disse para os discípulos: vocês orem assim: Pai Nosso que estás nos céus. Por que está colocando para quem vai e aonde ele está? Isso é o endereço da carta. Para quem vai? Para o Pai Nosso. Aonde ele está? Nos céus. Que estás nos céus, certo? Isso é o endereço da carta. Por isso, oração é uma carta, né, que é levada a Deus por meio do Espírito Santo, que é franqueado, que é autorizado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu vou para enviar o Espírito Santo. Se eu não for, ele não vem, que ele precisa dar ordem para vir. Amados, oração. Quando é que eu transformo a minha oração numa lista de compras e não numa carta de amor? Vamos lá, vamos dar só uma olhadinha aqui em Romanos 8, no versículo 26 ao 28. Paulo traz um conceito da oração muito forte. Ele diz o seguinte no 26: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha essa parte, vamos frisar de novo. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Isso é muito forte, porque é Paulo falando, a Sagrada Escritura defendendo. Isso é uma verdade absoluta e não é a minha verdade, não é a verdade do Eduardo. Você não precisa concordar comigo, mas não dá para você discordar da Escritura. E a Escritura afirma categoricamente que nem eu nem você, porque Paulo falava para ele na primeira pessoa, porque não sabemos, ele incluía-se também. O que havemos de pedir como convém. Romanos 8, versículo 26. Bom, como é que se eu não sei, logo então eu faço da minha oração o quê? Uma lista de compras. Porque como eu sou um humano, uma pessoa que visa o benefício próprio, ser humano é assim, então eu vou a Deus até buscar suprir a demanda das minhas necessidades, as minhas urgências. Então eu vou ao Senhor falar de todas as esferas, de todos os setores da minha vida que eu preciso de ajuda extra, que eu não consegui resolver, não consegui alcançar, não objetivei, então eu preciso de ajuda de alguém. Quem é essa pessoa? Deus, que tudo pode, que eu entendo que Ele é um Senhor miraculoso, que tem poder em todos os âmbitos, e é uma verdade, Ele é todo poderoso, e que se Ele quiser, Ele pode fazer tudo na minha vida. É uma verdade? É. Mas como é que se estabelece esse relacionamento entre eu e Deus, se eu vou a Ele para suprir os meus anseios? E porque também eu sou fomentado por dois gatilhos, vou usar pelo menos dois aqui, mas tem mais, que os pregadores usam como recurso. Primeiro, o gatilho é daquela viúva e o juiz iníquo. A insistência dela resultou no objetivo que ela buscava. Então logo se conclui que se eu insistir em bater e pedir o que eu preciso, acontece que primeiro ponto, aquela viúva estava buscando uma causa justa. Esse é um dos segredos da receita, é o ingrediente que não pode faltar numa súplica, a causa ser justa. Se é justa, Ele fará justiça, e isso é óbvio, ok? Mas sobre isso não estamos falando sobre os nossos sonhos,
sobre os desejos que eu tenho de suprir um carro, uma casa, uma faculdade, uma viagem, um casamento ou qualquer outra coisa, que vai atender essa vida passageira, infinita e transitória. Hoje não estou mais amanhã, é um vapor, ok? Bom, então sobre aquilo fica um gatilho de que se eu insistir, Deus vai me dar. Então eu vou lá pedir, talvez, se for espiritual, pedir o dom de língua, pedir o dom de profecia, pedir o dom de revelação, visão, de cura, de milagre, porque eu quero ser um grandíssimo homem de Deus, uma grandíssima mulher de Deus. Não vai acontecer. Você não consegue convencer Deus de te dar alguma coisa que não esteja no projeto dele. Não é causa justa, é um desejo teu. Mas aí qual que é o segundo gatilho? Deus cumpre o desejo do coração. Aí você escuta inúmeras pregações que dizem isso, fomentam isso, mas o que está na Bíblia mesmo é o seguinte: Deus realiza o bom desejo, Deus cumpre o bom desejo do coração, ok? Mas o bom desejo segundo quem? Segundo eu? Eu é que classifico o meu desejo como bom ou não? Você faz isso com o teu desejo, classificando ele bom ou não, para ser realizado ou não? Não é eu, nem é nem você. Isso é Deus quem faz, é segundo a justiça de Deus, que tudo sabe, tudo conhece, e conhece quais são os meus pensamentos, os vieses que me levaram a clamar por esta situação. Ele conhece tudo. Tem coisa que eu não sei de mim, ele sabe muito melhor, porque ele conhece eu, estando eu riquíssimo, estando eu muito pobre, estando eu cheio de saúde e muito doente, estando eu muito feliz ou muito triste, sob pressão ou sob tranquilidade. Ele me conhece em qualquer situação do que eu já vivi e o que eu vou viver, porque não tem nenhum sentimento que fique oculto a Deus, de toda a criatura que existiu, que existe e que existirá. Porque o nosso Deus, ele não conhece só o hoje e o que passou, ele conhece o futuro, como se fosse o passado, porque está escrito: o que é presente já foi, e o que há de vir futuro também já foi, para Deus, porque é um ser atemporal. Bom, voltando ao tema aqui. Então, categoricamente, Paulo deixa bem claro que ninguém consegue, ninguém sabe, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, nós não temos nem as palavras e ele expressa o que nós precisamos. Mas vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais. Sobre nós irmos a Deus, buscar só o que é do nosso interesse, ou buscar o que é do nosso interesse, no final das contas, até a salvação e a vida eterna é do nosso interesse. Porque primeiro, salvação te livra da condenação e vida eterna te livra da morte eterna. Então, se você serve a Deus por vida eterna, está errado também. Você tem que servir por amor à pessoa dele. Por isso que você já faz. Quem ama não faz nada esperando algo em troca. Ele se doa, como Paulo dizia para os irmãos. Ele não esperava dos irmãos nada em troca. Ele dizia: eu me gasto e me deixo gastar por amor de vós. Não estou esperando recompensa nem reconhecimento. Então quem ama a Deus, ele não espera favores nesta vida. É por isso que Paulo falou: se esperarmos, está escrito em 1 Coríntios 15, no verso 19, vou colocar na tela para os irmãos. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O que Paulo queria dizer com este verso? Olha, Cristo, ele trouxe o advento da salvação, ele abriu-nos um reino eterno e vindouro, vai prover um corpo incorruptível, e a graça, sua infalibilidade no homem, transforma o homem num ser capaz de vencer a escravidão do pecado. Ou seja, a graça não é só apenas, e isso não é apenas diminuindo ela, um favor imerecido que nenhum de nós merecíamos. Não, nenhum de nós merece. Nós merecíamos a condenação. Por isso Cristo foi condenado no nosso lugar, porque no nosso lugar era ser condenado. Ele tomou a cruz no nosso lugar, certo? Se fez maldição em nosso lugar, foi esmagado pela ira de Deus, e a ira de Deus estava sobre nós, porque nós contraímos isso, nós levantamos esta dívida, contraímos essa dívida. Mas aqui Paulo dizia que somos os mais miseráveis já depois de batizado, orando a Deus. Por quê? Porque ele abrindo um reino eterno de riquezas infinitas, a qual nós não acessamos quase elas, vivemos uma vida cristã muito superficial. Tá? É raríssimo um cristão de alta performance mesmo, e isso aqui é um choque de realidade não só para você que assiste, como para mim que está falando também, porque todos nós precisamos de nos envolver com mais afinco na vida cristã, certo? Não em busca dos nossos interesses, realizações pessoais, como até mesmo conversão de entes queridos, de filhos que se perderam para o mundo. Isso também é interesse pessoal. Salvar a própria alma é interesse pessoal.
certo? Por isso que a pessoa vai batizar, já batiza errado, vai batizar para salvar a alma. Não, você tem que batizar para renunciar a si mesmo e começar a agradar a Deus. O teu objetivo é agradar a Deus, não salvar a si mesmo. Salvação e vida eterna é consequência de uma vida em devoção, um devocional diário, adoração intrínseca, sabe? Reconhecimento da pessoa de Deus e rememoração do seu sacrifício. Isso daí é o resultado, não é que o Senhor vai te recompensar, é que você vai estar nele, cada dia mais próximo dele. Ele é a vida, só nele é a vida, não há vida fora dele. Então, se aproximando cada dia mais dele, obviamente que você vai estar próximo da vida e viver eternamente com ele, porque você, por meio de amor, fez uma aliança. Ele fez uma aliança com nós e nós com ele, certo? Bom, então somos os mais miseráveis de todos os homens. O que significa isso? Que aquele que não conhece Jesus Cristo, não conhece a graça do Filho de Deus, ele é um miserável. Está escrito lá em Apocalipse, miserável no desgraçado. Porém, ele é menos miserável do que eu e você, que já conhece a pessoa de Deus e só busca ele com lista de compras. Só vai a ele com lista de compras, que é o que? Senhor, minha casa, meu carro, meu negócio, meu emprego, meu projeto, minha família, minha enfermidade, meu filho. Ah, mas então não devo pedir isso? Claro que não, claro que não. Você vai ao Senhor, a oração é um canal de adoração, de entrega, de humilhação, de buscar dele fortalecimento espiritual para crescimento nesta vida e produção de frutos. É para a honra e glória da pessoa dele. Claro que você pode falar das tuas angústias, você pode falar no finalzinho ou o mínimo da tua oração, certo? Porque o que ele já fez, ele foi lá na cruz e morreu no meu e no teu lugar, e você vai a ele para resolver o carro, a casa, o negócio, a empresa, a faculdade, o casamento, e a tua oração quase que inteira é falando de si, contando as tuas histórias, contando as tuas guerras e chorando as tuas angústias. Dá uma olhada para os que vieram antes de nós, os crentes primitivos. Famílias eram esfoladas vivas, eram pregadas na cruz, era colocada em fogueira, era lançada no Coliseu ou em outros anfiteatros, em que eles eram um espetáculo de morte, em que todos aplaudiam. Famílias inteiras eram dilaceradas e elas iam para a morte glorificando a Deus. Nós temos esse comportamento? Não, nem de longe. Somos uma geração mais falha, mais fraca que tem cristã, que mais tem conforto, que mais tem tudo. Hoje nós temos carros, aviões, jatinhos, ar-condicionado, remédio a todo momento. Doeu aqui, você já vai lá, compra um remedinho e já zera, ninguém nem dor sente, né? A não ser quando evolui um quadro clínico muito difícil, mas de modo geral, uma dorzinha aqui, dorzinha lá, você já vai resolvendo com tudo. Doeu o estômago, toma um remedinho, doeu isso, toma outro remedinho, passa uma pomadinha, um anestésicozinho, já resolve e tal, ninguém vai sofrendo. Começou o calor, liga o ar-condicionado, tem água gelada. Eles não tinham nada disso, irmão. E era um povo que tinha tempo para orar, porque encontrava tempo, né? Bom, para nós resolver o final deste vídeo, eu trouxe 30 de Provérbios, as palavras de Agur. E vamos lá no versículo 7. Ele diz o seguinte: 2 coisas te pedi, não mas negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade, a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, porque porventura, estando farto, não te negue, e venha a dizer quem é o Senhor, ou que, empobrecendo, não venha furtar e tome o nome de Deus em vão. Esta parte, mantém-me do pão da minha porção de costume, que está no versículo 8, faz um link direto, irmão, com o versículo 11 de Mateus 6, dentro do Pai Nosso, que diz o seguinte: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. O que quer dizer essas orações? Que a gente às vezes vem cheio de sonhos. E aqui Agur foi muito feliz dizendo o seguinte: porque se eu tiver farto, talvez eu te negue, e se te faltar, talvez eu furte. Então, antes que esse desequilíbrio me faça andar por caminhos que te desagrade, mantenha-me na porção correta, que tu, ó Deus, conhece que eu vou continuar nas veredas da justiça, andar em retidão. Mantém-me na porção que tu sabe, porque Deus conhecia Agur muito rico e saberia como ele ia reagir, ou muito pobre e saberia como ele ia reagir. E o Senhor, que é bom e misericordioso, escolhe uma medida para cada um de nós, e
nos mantém nela. Essa é uma súplica, né, que ele fazia. Óbvio que podemos enriquecer e nos perder, ou podemos empobrecer e nos perder. E aí, mas e Deus não interferiu? Não, porque você não fez a oração. A oração que você fazia era a lista de compras, querendo realizações pessoais em cima de N problemas, assuntos e demandas de cunho pessoal. Você ia com o teu umbigo na oração, né? A oração é centralizada naquilo que você precisa, e na verdade o que nós precisamos é de Deus, da pessoa de Deus, e não do que eu quero, do que eu acho que eu necessito. Se eu ir a Deus pedindo que Ele seja o todo em mim, logo eu vou fazer um link aqui também, logo eu vou ser realizado, porque Ele supre tudo. Se os irmãos fizerem uma pesquisa sobre o Salmo 23, do original do hebraico, vocês vão encontrar uma diferencinha bem no começo, que diz o seguinte, não como nós lemos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E vai estar lá assim, o Senhor é o meu pastor e não faltará. O que significa isso? Que ainda que falte tudo, tudo falte, mas se Ele estiver comigo, Ele ser o meu pastor, a pessoa dele estar comigo, tudo pode faltar. Ele não faltando, eu tenho tudo, porque Ele é o tudo, e sem Ele, tendo tudo, não temos nada. Entendeu, irmão? Eu espero que eu possa ter ajudado neste vídeo sobre você trocar o modelo da tua oração, excluir a lista de compras e investir nas cartas de amor. São declarações de amor, declarações de entrega, reconhecimento da tua natureza caída e pecadora, que todo o poder, toda a justiça, toda a verdade está no Senhor, né? Uma frase que eu gosto de repetir sempre: todo bem que você vê em mim, tudo de bom que você enxerga em mim é Deus, e tudo de mal que você vê em mim sou eu mesmo, porque a minha natureza ela é má. Sabia que ninguém é humilde por natureza? Você pode até parecer humilde, mas é uma pseudo-humildade, ela tem um limite muito grande. Humilde mesmo é aquele que é transformado em Cristo, e a pessoa de Cristo opera nele. Como Paulo disse, agora temos a mente de Cristo. A mente de Cristo nos capacita a pensar e a reagir, a agir e a se comportar, a responder e a tomar decisões segundo a ordem e a orientação da justiça de Cristo. Porque eu e você, por mais justo que possa parecer sermos, a nossa justiça não é nossa de verdade, ela é emprestada de Cristo para nós. Queridos, espero ter ajudado bastante com este vídeo, e pretendo fazer mais alguns sobre oração, e quem sabe transformar nesses vídeos, transformar todo aquele que vai assistir num verdadeiro adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade, e que as suas orações são verdadeiras cartas de amor e não listas de compras. Deus abençoe, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.